Queridos, nós vamos continuar com a nossa série de mensagens baseadas no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. E minha maior motivação para trazer essa sequência de mensagens na carta de Paulo aos Efésios é pela riqueza da carta. E eu quero chamar a sua atenção, você que nos assiste, essa sendo a terceira mensagem que você vai assistir, obviamente, e aqui sendo pregada na Igreja do Senhor, Igreja Batista Povo de Deus, na Rua Santana, nosso templo sede, aqui em Parnaíba, no Piauí, e também pregada na segunda Igreja Batista Povo de Deus, aqui na cidade, no bairro Pindorama, né? Na nossa querida cidade de Parnaíba. Ok, na Rua Tremembés, número 1423, e aqui na sede, Rua Santana, número 2665, bairro Piauí. Ok, e eu quero dizer para você o seguinte: seja um grande, profundo conhecedor das cartas apostólicas. E eu quero destacar aqui a carta de Paulo aos Romanos, que você deve procurar, irmãos, ler muito a carta aos Romanos. Vocês ouviram bem? Eu quero dizer para você fazer de tudo para conhecer o texto profundamente da carta de Paulo aos Romanos. E uma segunda carta que é necessário que você leia para aprender e memorizar é a carta aos Gálatas. Está entendendo? E uma terceira carta que é indispensável, claro que eu estou me referindo a todas as cartas, a todos os livros do Novo Testamento, a todos os livros da Bíblia, mas eu estou destacando porque são livros que trazem uma convicção, aumenta a nossa firmeza na fé, traz mais convicção e mostra quem de fato nós somos em Cristo Jesus, tá bom? Aos Efésios, aos Gálatas e aos Romanos. Mas eu falo isso com muito temor, porque são de fato todos os livros do Novo Testamento que devemos aprofundar, né? E do Velho, evidentemente. Ok? Então nós vamos falar hoje sobre esse tema: o estilo de vida de quem serve a Cristo. E você deve lembrar que a primeira mensagem foi o que nós somos em Cristo, ok? Lembram? O que nós somos. Se porventura você não lembra, dê uma olhada lá na mensagem que está no canal. E a segunda mensagem foi o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós. Irmãos, tremendo. A obra de Cristo. Com aquele detalhe, o que nós éramos antes de conhecermos a Cristo. O que nós éramos antes de termos um encontro real com Cristo. E hoje nós vamos ver, nós estaremos tratando sobre como deve ser a vida de uma pessoa que aceita Jesus como Salvador. E aí eu sei que essa matéria, esse assunto, ele é lindo e ao mesmo tempo espinhoso para alguns. Porque nós vamos encontrar, irmãos, muita gente que se declara cristão. Olha o que eu estou lhe dizendo, olha o que você está entendendo, vendo, ouvindo. Tem muita gente que se declara um cristão, porque o cristão é alguém que vive em Cristo. Lembra que a palavra-chave do livro aos Efésios é em Cristo. Nesse pequeno livro, a expressão em Cristo aparece 30 vezes. Só para você ter uma ideia, 30 vezes em Cristo, em Cristo. Então, esse assunto ele é delicado, por quê? Porque nós vamos encontrar
aí uma barreira na vida de muitos que se declaram cristãos, mas eles não vivem como alguém que realmente está em Cristo. Essa mensagem é um deleite para quem está de propósito firme obedecer a Cristo. Mas ela pode ser um tormento na mente daqueles que são desmantelados e querem viver o evangelho de qualquer jeito. Você entendeu bem? Olha, além de se inscrever no canal, eu lhe peço, mande essa mensagem para os seus amigos, irmãos de fé, companheiros de trabalho, parentes, tá bom? Eu lhe peço em nome de Jesus. Vamos ler o texto. Efésios capítulo 4, vamos ler de 1 a 3 inicialmente, tá bom? Aí depois a gente faz a leitura sequencial. Diz assim, ó: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Você pegou aí? Ó. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Essa palavra, meus irmãos, ela é chave no capítulo 4. Ela é chave. No versículo 17, nós vamos encontrá-la novamente. Olha aí, ó. A segunda parte da nossa leitura começa no 17. Veja como está bem aí no 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis também, não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Portanto, eu li o primeiro e o 17. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra andar. Nós substituímos a palavra andar por vive ou viver em Cristo. Andar. Ok? Então bora lá, nós vamos tratar sobre isso. Ó. Irmãos, quais seriam as características de quem vive em Cristo? Versículo 2 e 3 agora, olha aí, ó. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Pode passar porque aí vai apresentar, olha aí, ó. É isso aí, ó. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, meu Deus, que coisa maravilhosa. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro ponto é isso aqui, ó. Como nós devemos andar ou viver em Cristo. Eu lhe faço uma pergunta. Por que será que Paulo, didaticamente, ei, minha irmã, meu irmão, por que será que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, quando ele trata do assunto, porque a carta, irmãos, ela divide-se, ela não tem 6 capítulos, não é? A carta aos Efésios não tem 6 capítulos? 1, 2 e 3 é doutrina, ou seja, ensinamentos. E o capítulo 4, 5 e o 6 são a prática. Como deve ser vivido na prática. Olha que coisa interessante. Então, por que será que Paulo, o apóstolo de Jesus, escrevendo à igreja, ele começa dizendo que o nosso andar em Cristo deve começar com humildade, mansidão, longanimidade quer dizer paciência longa, daí o nome longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
e se esforçando diligentemente. A palavra diligente, irmãos, é a ideia de pressa, de você ter pressa. Para quê? Para mantermos a unidade, irmãos. Só isso aí daria uma pregação mesmo, só esse versículo. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas são humildes. As pessoas, quando elas estão no mundo, elas aprendem a ser arrogantes, orgulhosas, ainda mais se elas têm alguma coisa, irmãos. As pessoas se orgulham da posição que elas exercem, da família que elas fazem parte, do transporte que elas possuem, do bairro onde elas moram, do lugar onde elas nasceram, da cor da pele, até do cabelo, até dos olhos. As pessoas se envaidecem, se orgulham de tanta coisa, da roupa, do sapato que elas usam. Irmãos, as pessoas do mundo, elas são orgulhosas. Naturalmente, elas têm a tendência de ser orgulhosas. Claro que tudo tem exceção. As pessoas do mundo, elas não são mansas. Briga com facilidade. Está aí o trânsito para mostrar isso. Irmãos, quantas milhares de mortes não têm surgido por causa de uma pequena desavença, irmãos. Sabe, você está entendendo por que Paulo começa dizendo isso aí? Porque nós somos cristãos, irmãos. Olha, talvez em alguma outra mensagem eu já disse isso, talvez você ouviu. Eu digo claramente que a igreja, irmãos, é onde tem as melhores pessoas do mundo, irmãos. O cristianismo tem as melhores ideias, os melhores pensamentos, os melhores ensinos, ensina o melhor comportamento, porque ensina o ser humano a ser humilde. Ainda mais, em outro lugar, como lá em Filipenses, o apóstolo diz que eu devo considerar os outros superiores a mim. Considerai os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso aqui é muito profundo, com mansidão. Ei, não seja valente. E sabe por quê? Tem muita gente que se converte, mas ele continua sendo valente, briguento. Briga dentro de casa como se não fosse um cristão. Como eu disse, essa mensagem pode ser um deleite para alguns, mas pode ser um tormento. Não quero ouvir isso aí não, pastor. Eu não quero nem ouvir isso aí. Sabe por quê? Porque ela vai mexer com a pessoa. Porque tem gente que é zangada. Tem gente que não é humilde, mesmo se dizendo cristão. Se triscar no calo dela, se triscar na unha dela, ela briga. Se quiser, em algum momento, ela se sentir humilhada, ela se acha a pior pessoa do mundo. E o cristão, meus irmãos, é alguém que, se humilharem ele não vai se exasperar, se zangar, ele não vai se revoltar. Paciência longa, a longanimidade. Irmãos, o crente ele tem que aprender a ser paciente, irmãos. Nós temos que ser pacientes. Esse povo apressado, estressado, não é assim o mundo? Me diga se não é o mundo, não é assim. É um povo tudo estressado, que não tem paciência. Nós, como cristãos, devemos aprender a ser pessoas pacientes, irmãos. Tomar decisões com oração, ser prudente. Tem gente, eu vou fazer isso agora mesmo. E faz. Ele não ora, ele não... Né? A carta aos Efésios, para mim, é muito importante, irmãos, ela tratar desses assuntos. Suportando uns aos outros em amor. Olha o que Paulo está dizendo, suportando. Irmãos, sabe por que gente não congrega? Ei,
Deus está me usando para te dizer isso. Olha, se você saiu da igreja porque não suportou alguém, você pode tirar o seu cavalo da chuva. Eu estou dizendo isso com muita autoridade. Você não está preparado para entrar no céu. Quantas vezes pessoas têm deixado a igreja porque diz que não suporta outro? Olha aí, meus irmãos. Irmãos, isso é sério, meu Deus do céu. A Bíblia manda você suportar, mesmo que você humanamente não goste da pessoa, suporte uns aos outros. Igreja não é uma escola que eu não gosto do diretor, do professor, dos meus colegas, e eu mudo de sala de aula, ou eu mudo de escola, eu mudo de cidade. Não, igreja não se pode, irmão, dizer que não suporta, porque a Bíblia manda a gente suportar uns aos outros. Na carne? Não, em amor. Esse amor aí é o espiritual. É o amor de irmãos em Cristo. É a mesma coisa de dizer, suportando em Cristo. Em amor aqui tem o mesmo sentido de dizer em Deus, em Cristo Jesus, suportando. E além do mais, se esforçando diligentemente para manter a unidade. Aqui diz uma outra palavra. A unidade no vínculo, olha aí, ó. A unidade para manter diligentemente e preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, igreja são diferentes, não é verdade? Todos aqui não são diferentes um do outro. Mas ao mesmo tempo, nós devemos ser unidos, irmãos. A igreja é uma família, irmãos. E eu sei que tem família de 5 pessoas que é briga todo dia. Eu sei que tem família de 2, 3 irmãos que tem briga em casa todo dia. É uma desunião. Não é verdade? Sabe por quê? Porque vive na carne. E Paulo lembrando que a igreja é formada de muita gente. Gente que estudou, gente que não estudou, gente nova, gente velha, gente simpática, gente com a cara fechada. Na igreja nós temos o pobre, nós temos o rico, nós temos a pessoa humilde, nós temos aquele que ocupa cargos importantes. Mas a Bíblia diz, para todos estarem nivelados. Todos são iguais. Manter a unidade. Sem preconceito, porque nós somos uma família, irmãos. Por isso que igreja não é para ter confusão. Igreja não é para ter confusão. Igreja não é para ter partidarismo. Igreja não é para ter uns de um lado e outros do outro. Igreja não é para ter divisão, contenda. Sabe por quê? Porque nós temos o mandamento apostólico de sermos unidos. E temos o mandamento de Jesus também, que Ele mandou que nós fôssemos unidos, a unidade, que nós fôssemos um, como Ele é um com o Pai, não é? Amém? Vamos prosseguir? Vamos ver aí a segunda coisa, que nós, tem um detalhe, irmão, tira esse slide aí e volta para o primeiro, porque tem um detalhe importante que eu não posso esquecer. Aproveitando que estou sendo gravado, se você desejar receber o esboço dessa mensagem, é só você me pedir. Meu WhatsApp é 9441 7829 086, né? É Piauí, 99441 7829. Eu lhe mando pelo WhatsApp esse texto. Sabe por quê? Porque aqui não dá para a gente expor tudo, né? Obviamente. Mas tudo que eu escrevi está aqui e eu posso lhe mandar pelo WhatsApp. Existe uma observação que eu faço
aqui no versículo 4 a 6. No versículo 4 a 6, nós temos 7 motivos para a igreja ser unida. No versículo 4 ao 6. Querem me acompanhar? Querem me acompanhar? Dê uma olhadinha aí. Efésios 4, do versículo 4 ao 6. Há somente um corpo, um só Espírito. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Amém, queridos? Não é? Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aleluia! Aqui nós encontramos 7 motivos para a igreja ser unida. Eu posso ouvir um amém? Ok. E aí agora nós vamos para o segundo. Pode passar agora. Olha aí o segundo. Essa é o segundo maneira da gente viver em Cristo. Andar em Cristo. Não andar como os gentios que vivem na vaidade de seus pensamentos, com corações duros, cheios de ignorância e insensíveis. Veja comigo o verso 17 ao 19. Isto, portanto, vos digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus e por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, ou do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, ou seja, com força mesmo, com todo o empenho deles, cometerem toda sorte de impureza. Está vendo aí? O cidadão, quando era no passado, ele pecava e pecava mesmo com gosto. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz, não façam mais isso. Não andar como os gentios. Como é que andam os gentios? Os gentios é toda e qualquer pessoa que não era judeu na mente do apóstolo. O gentio é quem não é judeu. Ok? Então nós, brasileiros, americanos, somos considerados biblicamente gentios, né? Espiritualmente gentios. O que ele está dizendo? Olha aí, E na semana passada, na mensagem número 2, nós vimos que aquele ponto, o que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Está aí, Vivendo na vaidade dos pensamentos, coração aqui duro, cheio de ignorância e insensível. O que é uma coisa insensível, irmãos? É o que não sente mais. É o que não sente mais. Está encaliçado. Perdeu a sensibilidade. Você sabia que muita gente, quando ele é repreendido pelo pecado, ele se revolta porque ele não acha mais que é pecado o que ele está fazendo? Ele não reconhece mais que é pecado. Não, isso aqui é desse jeito mesmo, eu me entendi assim, desde quando eu nasci, todo mundo faz assim. Por que você está dizendo que eu estou em pecado? É normal. Isso é insensibilidade espiritual. E era assim que nós andávamos. Diga se não era. Diga se não era assim que você vivia. Pois Paulo está dizendo, não ande mais assim. Coração agora é mole, quebrantado. Nós agora não seguimos mais os nossos pensamentos. Nós não somos mais ignorantes, porque agora nós temos o conhecimento da palavra. E agora, meu irmão, na hora que a gente
pensa numa coisa, o Espírito Santo diz assim: está errado. Aí, ó, o freio, ó, pá, stop. Agora a nossa mente é sensível, funcionando como um verdadeiro semáforo, um sinal de trânsito. Acende uma luz vermelha aqui, ó. Não vai, isso é errado. Ou então, quando nós estamos ali na dúvida, uma luz amarela acende, diz: cuidado, Isaías, cuidado, cuidado onde você está pisando ou o que você está fazendo. Será que está certo de acordo com a Bíblia? E depois a gente vê a luz verde dizendo: isso é legal, pode fazer. Olha que coisa, irmãos. Vamos avançar? Existe aqui um parêntese, eu fiz um parêntese aqui, sobre o versículo 11 ao 14. Mas quando você depois pegar o esboço, você pode ler. Esse parêntese que eu quero tratar aqui antes do 3, é sobre os cargos de liderança, como apóstolo, evangelistas, profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu trago uma palavra aqui sobre a finalidade deles, que era exatamente para trazer o crescimento da igreja. Mas tudo bem, isso aqui a gente pode falar em outro momento. Olha aí, ó. O terceiro dever de como nós devemos viver é despir-se do velho homem e vestir-se do novo. Sabe o que é isso? É deixar as coisas do passado realmente. Vocês viram que eu vesti ainda agora esse paletó, não viram? O que vocês... Aqui, ó. Despir significa tirar a roupa, irmãos. Tirar a roupa. Despir-se. Todo mundo sabe disso. E o que é revestir-se? É colocar roupa sobre si. Revestir. Despir é tirar a roupa. Sabe? Ei. Por que muita gente tem dificuldade com o evangelho? Porque ele quer seguir a Cristo com as roupas velhas do pecado. Ele não quer deixar aquele negócio ali. Ele também não quer deixar aquele ali. Não faz mal não, pastor, não faz mal não. Faz. Despir-se do velho homem para revestir-se do novo homem. Eu não li o texto, né? Vamos ler? Capítulo 4, versículo... Olha aí, ó, 22 a 24. Diz o quê? No sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, ou seja, a maldade, os pensamentos do engano, os desejos do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Quem pode dizer amém? Criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Irmãos, eu digo com muita autoridade, com muito temor: ei, deixe as coisas do passado. Você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher, você agora é um servo de Cristo. Querer ser cristão e querer agradar o mundo é dormir com a roupa suja o tempo todo. É nunca trocar de roupa. É nunca deixar a roupa do mundo. Aquela roupa velha, imunda, suja, mau cheiro. Porque a Bíblia manda você se vestir do novo homem, a roupa nova, da santidade, da obediência. Vamos para o número 4? Olha aí, ó. Eu estou com muito peso no coração porque não estou falando dos 5 cargos: apóstolos,
profetas, evangelistas, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Mas leia o texto em casa e veja a finalidade desses cargos na igreja, para a edificação da igreja, para que a igreja seja firme. Para eles, o objetivo desses cargos é ensinar a igreja, né? Para que a igreja seja firme e forte. Olha aí, 4. Deixar a mentira e passar a falar somente a verdade, pois somos membros uns dos outros. Irmãos, quem é que quer sofrer mentira? Ninguém, irmãos. Todo mentiroso também se revolta quando ele é passado para trás por causa de uma mentira. Minta para um mentiroso para você ver que ele fica com raiva de você e tal. Agora, é uma pergunta que não quer calar. Por que será que a Bíblia diz claramente para a gente não mentir mais? Eu quero que você encontre a resposta. Eu quero que você pense comigo qual seria a resposta para essa pergunta. Por que que Paulo incluiu aí aqui no texto, versículo 25, né? Olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Me diga. Tantã, para você responder. Por quê, irmãos? Vocês sabem a resposta. Qual é a grande característica de uma pessoa que não tem Deus? Ela mente, irmãos. Ela mente. Ela mente para ele mente para a esposa. Ela mente para o marido. Ela mente para o patrão. Mente para os amigos. Ou não é verdade, irmãos? As pessoas, quando elas não têm o temor de Deus, elas mentem. As crianças, irmãos, aprendem a mentir. Ninguém sabe como, irmãos. É verdade que muitas das vezes os jovens vê o pai, vê a mãe, vê os amigos. A mentira começa então a influenciar. Mas é incrível como o ser humano, ele só deixa de mentir quando ele tem o temor de Deus. Aí ele passa a falar a verdade. As pessoas dizem assim: diga que eu não estou aqui, estando. Eu não posso, podendo. Diz que está pronto, mas não está pronto a mercadoria, a encomenda. Diz que vai passar, mas não passa. As pessoas mentem, irmãos, enganam. E Paulo, visando isso, ele disse: não mintam mais. Olha, ei, igreja do Senhor. Irmãos, vamos ser sinceros. Eu não quero jogar a conversa fora aqui. Eu não quero passar aqui 1 hora pregando essa mensagem e você não mudar. Se Deus o livre, você que está me ouvindo essa mensagem, e você ainda tem o hábito de mentir, você não merecia ser chamado de cristão. Porque o cristão não é para mentir. Você tem que aprender a falar a verdade. Doa a quem doer. Amém? Vamos para a quinta. Em quinto lugar, nós vamos ver aí o verso 27 e o 30. O que diz o verso 27 e o 30? Não deis lugar ao diabo. O 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, ter domínio próprio. Nos momentos de ira, para não cometer algum pecado, e quando ficar irado contra alguém, deve deixar a ira antes do pôr do sol. Caso contrário, isso é dar brecha para o inimigo e entristecer o Espírito Santo. Evidentemente que eu pulei o 26. Olha o que diz o versículo 26. Irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, mais uma vez a pergunta que não quer calar: por que que o apóstolo Paulo falou dessa maneira, irmãos? Para que a gente tenha domínio próprio. Irai-vos e não pequeis. Sabe por quê? Irmãos, isso é característica de um mundano, de uma pessoa carnal. Trisca nele para você ver o monstro que se manifesta. Diz uma coisa com alguém, diz. Hoje eu vi um vídeo, irmãos, tem vídeo que a gente vê, a gente se sente mal, né, irmãos? Eu vi um outro homem, irmãos, abusando da autoridade, batendo num homem. Por quê, irmãos? Muitos maridos batem nas suas esposas, irmãos, porque estão zangados. Quantas brigas horríveis, violência ocorre porque a pessoa está irada. E Paulo está dizendo: ire, você pode se irar, não é pecado você ficar zangado, não. Você tem aquele momento de ira, de raiva, mas se controle, porque você agora é um crente. Eu vejo gente dizer assim: a carne é fraca, pois a Bíblia está mandando você se controlar. Irmãos, aqui tem um homem aqui na cidade que quando ele comete um erro, quando ele faz um erro e ele não tem a quem punir, ele pega uma coisa e bate nele, irmãos. E bate nele. Alguém aqui sabe de quem que eu estou falando? Ele é uma pessoa muito conhecida, irmãos. E ele bate nele mesmo, irmãos. Ele está zangado. Ele bate nele mesmo. Irmãos, a Bíblia está falando algo muito poderoso. Você pode se irar, mas não peque. Se controle. Se Jesus está em você, você não tem o direito de ficar igual uma fera. Cadê Jesus que está na sua vida? Cadê o Espírito Santo? Eu estou na carne. Eu já vi alguém dizer: eu estou na carne mesmo, eu estou na carne mesmo. E se diz crente, irmãos. Por isso a Bíblia está dizendo: ire, mas não peque. Ficar zangado, todo mundo pode ficar zangado, irmãos. Porque tem hora que fazem raiva a gente mesmo. Tem hora que as pessoas... Mas você não tem o direito de xingar, você não tem o direito de espancar, você não tem o direito de chutar, você não tem o direito de quebrar, você não tem o direito de ofender as pessoas. Especialmente os de casa, irmãos. Tem hora que existe cada coisa dentro de casa, irmãos. Aí a pessoa: eu estava de cabeça quente naquela hora. Não... Vai adiantar muito pouco. Porque você já se zangou, você já disse. Por isso que nós temos que nos controlar, irmãos. Nos controlar. Eu já contei para vocês que um dia um homem bateu no meu carro, irmãos. Meu carro todo originalzinho, irmãos. Uma pessoa bateu no meu carro. E quando nós fomos atrás de resolver o problema, eu tão paciente, irmãos, com ele. E de repente aquele homem perdeu o controle e começou a me xingar, irmãos. Ele xingava a minha mãe, ele xingava a minha esposa, ele xingava a mim, ele dizia palavrões. Irmãos, ele foi muito injusto, irmãos. Ele me ofendia, irmãos. Literalmente, ele me ofendia. E eu olhava assim para ele. E eu cheguei a dizer: olha, amigo fulano, você tem muita graça de eu ser um servo de Deus. Porque você está sendo injusto comigo demais. Ele dizia as blasfêmias dele, irmãos. Eu estou falando uma coisa séria, viu, irmãos? Você que está me assistindo pelo canal, seja manso.
Não seja briguento. Tenha domínio. Se controla. Especialmente dentro de casa. E se você ficar irado com alguém, porque como eu disse, a Bíblia não está dizendo que você não pode se irar, se acalme logo. Não fique um mês irado, fumaçando dentro de casa, revoltado dentro de casa. Não, aquieta logo, antes do sol se pôr. Tá bom? Porque caso contrário, isso é dar brecha para o inimigo. Irmãos, é por isso que Satanás entra, irmãos. Tem tanta gente que o diabo está com a influência forte na vida dele. Ele pode cantar no coral, ele pode estar cantando, tocando na igreja, ele pode ser pregador, ele pode ser dirigente de igreja, ele pode, irmão, ele pode ser muita coisa, ele pode ser autoridade, ele pode não ser autoridade, ele pode ser, irmão, tem gente que o diabo está agindo na vida dele, irmão, porque ele dá lugar, ele dá lugar. É um ódio no coração, um rancor, uma raiva que ele não para. É aquela pessoa, meu irmão, briguenta, que tem raiva de todos, xinga todos, briga com todos, né? Vamos apressar o passo. Número 6. Olha aí, ó. Não furtar, mas procurar trabalhar fazendo o que é bom para ajudar quem precisa. E Paulo usa uma expressão também com as próprias mãos. Olha como é interessante. Ele não precisava ter usado a expressão as próprias mãos. Versículo 28, o que diz aí, ó? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como ajudar o necessitado a acudir. Irmão, por que será que Paulo fala isso aí, meu irmão? Me diga. Por que será que o apóstolo Paulo falou disso aí também? Sabe qual foi o motivo? É porque no mundo as pessoas também gostam, de passar a mão no que é dos outros. Irmãos, tem gente que você não pode deixar entrar na sua casa. Por que que os carros são furtados e roubados, irmãos? Vá numa capital e pergunte para a polícia quantos carros são roubados ou furtados durante o dia, em média. Você se assusta. Cidade pequena quase não tem. Mas vá numa capital para você ver. Vá e procure uma pessoa que trabalha no supermercado olhando naquelas câmeras escondidas. Quer câmera escondida? Vírgula, porque todo mundo sabe que está sendo filmado, mas o ladrão é tão doido, é tão obcecado que ele está vendo que está sendo vigiado, mas ele, vai colocando coisa, irmãos, coisa maligna. Quantas vezes eu já presenciei, irmãos, os segurança abordando pessoas. Porque as pessoas, quando não têm o temor de Deus, elas roubam, elas furtam. Tem uma diferença de furto para roubo. Eu não vou me deter aqui em explicar, mas tem, né? O roubo geralmente implica violência, arma, ou, não é? Alguma invasão, não é? De algo que está fechado, trancado e etc. Então, o furto não. O furto, a pessoa chega lá, não é? E leva sem muito trabalho. Alguma coisa que ele pode, né? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo para a gente não furtar, não roubar. Porque no mundo também as pessoas... Irmãos, um crente que pega alguma coisa de alguém, meu irmão, é uma vergonha. Um crente ladrão. Pronto, eu vou esquecer a palavra crente. Uma pessoa que se diz um cristão, meu irmão. E aí, o que você me diz? O que tem de gente que se diz cristão, meu irmão? Roubando, irmão. Furtando. Vai dizer que ele não é cristão, que ele se zanga. Por isso que eu quero dizer que essa carta é muito importante. 7.
Não falar mais besteiras, palavrões e imoralidades, sim, o que for para edificação. Está aí no verso 29, o que é que diz no verso 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Olha, irmãos, esse 7 aqui, por que será que Paulo falou? Você já sabe. Não é isso que a gente vê. Hoje à tarde eu estava conversando com minha esposa, né? Sobre essa mensagem, pastora Merilande. Eu digo, filha, não é isso aí? A gente comentando, né? Não é isso que a gente vê? Vá na esquina, vá. Passa naquele bar agora. Naquele outro bar. Vá onde tem gente ali naquela calçada. Vá naquela mesa que tem gente bebendo. Ó, irmão, falando besteira, palavrões, inclusive com quem vai passando, imoralidades. Irmãos, a boca, as pessoas falam tanta imoralidade, irmão. É porque fulano. Aí conta, imoralidade. Abra o celular de muita gente por aí, abra. Abra o celular de muita gente por aí, o que é que você encontra? Imoralidade. E tem gente que, além de falar, né, pratica. E Paulo está dizendo para a gente falar somente aquilo que edifica, aquilo que é proveitoso. Por isso que quando você encontra uma pessoa e diz assim, ó, meu irmão, Deus tem uma palavra para você, você cita um versículo. Geralmente, quando eu cumprimento um pastor, um colega, eu digo, pastor, meu amado irmão, quero dedicar para você o versículo tal. Olha aí, ó. Livro tal. Versículo tal. Um dia desse, eu falando para um pastor, eu disse assim, pastor, quero dedicar para você, meu colega. Ele mandou um áudio para mim, eu mandei outro para ele. Disse, pastor, abra aí, ó. Atos 6, verso 3. Homens cheios do Espírito Santo, de fé e de sabedoria e de boa reputação. Ali, tira fé e coloca boa reputação. Eu digo que você seja esse homem, pastor. Que nós sejamos esses homens. Aí ele disse, amém, pastor Isaías. Amém, amém. Olha aí. Agora vê dois mundanos se falando, vê. Dois mundanos. E aí, criatura? Essa semana eu andava com meu filho no carro e eu parei para perguntar como aquele homem tinha feito um serviço. É um transporte que ele andava. Ele disse, esse transporte aqui foi feito só para quem gosta de... Aí disse o palavrão. E o meu filho assim do meu lado, ouvindo aquela. Oh, meu Deus. Me arrependi de ter perguntado. Falou um palavrão do lado do meu filho aqui. Eu fui perguntar como ele tinha feito, onde ele tinha feito. E ele veio dizer um palavrão daquele. Irmão, é isso aí. Bora terminar. Bora concluir. Olha aí, ó. Evitar amargura, ódio, raiva, ira, gritarias, insulto, blasfêmias e maldades. Está no verso 31. O verso 31 é claro quando diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia. Bem assim toda malícia. Malícia quer dizer maldade. Irmãos, aquela pessoa que grita, por nada ela grita, não é coisa de Deus, irmãos. E ela perde o controle, e ela começa a gritar, e ela faz um esparrelo
maior do mundo, irmãos. Escândalo. Grita, fala baixo. Quem é que diz que ela obedece? Aí é que grita mesmo. Aí é que ela faz escândalo. E ela gosta de briga, de discussão, e ela gosta de confusão. Irmãos, Paulo está dizendo para a gente evitar a amargura, o ódio, a raiva, a ira, as gritarias, os insultos, blasfêmias e toda espécie de maldade. E 9, olha como o texto termina. Veja que é o versículo, o último. Olha aí o último, olha. Antes sede uns para com os outros benignos, benignos, compassivos. A palavra benigno é a mesma coisa de bondoso, né? De bondoso. E diz também compassivo. Compassivo quer dizer paciente, né? Paciente ou compassivo. E perdoando-vos uns aos outros, assim também como Cristo nos perdoou. Irmãos, isso aqui é o grande segredo, irmãos. Olha, é tão bonito, e agora eu entendo, irmãos, por que a gente... Amado irmão. Um irmão que eu não tenho intimidade com ele, ele foi fazer um serviço para a gente. Ele foi trabalhar num coqueiro. Ele foi fazer um serviço nos coqueiros, né? Com um facão. E ele é tão ocupado, irmãos, ele é tão ocupado, mas ele disse: pastor, eu vou tirar um tempinho para fazer o seu serviço. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, eu estava conversando com minha esposa, pastor, e eu disse: mulher, como eu vou resolver o problema do meu amado irmão? Olha, ele falando para a esposa dele, lá na casa dele, ele disse: pastor, eu estou aqui hoje, ontem eu estava comentando com minha esposa, amanhã eu vou tentar resolver o problema do meu amado. Aí eu pedi o meu filho, o Elias, para ajudá-lo, né? Aí eu de longe, observando eles conversando, e ele fazendo o serviço, ele dizia assim para o Elias: não é não, meu amado? Oh, meu Deus. Irmãos, a gente fica emocionado. É por isso que a gente chama, meu amado irmão, meu querido. Como é que eu devo tratar a minha esposa também? Minha amada esposa, minha querida. Meu filho amado, meu querido. Trate as pessoas com muita, com bondade. Amanhã você vai no supermercado, não vai? Elogie aquela funcionária. Amanhã, quando você entrar na sua empresa, cumprimente o rapaz que está na guarita, que está na guarita do prédio, lá na fábrica, não sei aonde, no apartamento, no prédio. Olha, lá onde você vai na escola, cumprimenta o vigia, o porteiro, e diga: bom dia, meu querido vigia. Meu amado, minha amada professora, meu amado irmão. Irmãos, olha, nós temos que ser bondosos, amorosos, pacientes, compassivos, né? Perdoar uns aos outros. Tem gente que diz assim: eu não perdoo. Eu morro, mas não perdoo. Sangue de Jesus tem poder, meus irmãos. Nós somos cristãos. E eu quero só dizer para você: o cristão é o melhor tipo de gente que tem no mundo, é o cristão. Quem pode dizer amém? E aí, a nossa conclusão é essa aí, ó. A nossa conclusão pode dispensar essa conclusão. Eu acho que eu não coloquei aí. Pode tirar. A nossa conclusão, queridos irmãos, olha aqui, ó. Todos esses deveres de como o cristão deve viver, não jamais será difícil colocar em prática se realmente Cristo. Todos esses deveres ou modo de viver não será difícil colocar em prática se realmente
Cristo for o nosso Senhor e Salvador, quem pode dizer amém? Se Cristo for verdadeiramente o Senhor e Salvador das nossas vidas, tudo isso que eu falei agora não será difícil para nós. Quem pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu estou feliz. Se inscreva no canal e mande essa mensagem para outras pessoas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus.